envolvidos por essa melodia que nos acalma, serena o nosso espírito. Vamos procurando relaxar mais, soltando o nosso corpo, procurando tirar da nossa mente todos os pensamentos, as aflições do nosso dia, serenando a nossa mente e com o corpo bem relaxado. Vamos buscando a presença dos nossos irmãos, amigos e protetores, os nossos mentores individuais, que nos auxiliam nesta jornada da vida, nos intuindo, nos inspirando, para que possamos aproveitar da melhor maneira esta encarnação que temos. Cumprimentamos as equipes que cuidam da nossa casa de Castelão, todos os índios de Itaporã, e os pretos de Princesa Isabel, pedindo a essas equipes que façam um repasse na nossa casa de Castelão, desde o seu portão de entrada, passando por toda a área externa, as salas de trabalho, até o salão dos fundos, queimando, retirando toda e qualquer negatividade, harmonizando bem os ambientes, colocando aquela luz azul suave em toda a nossa casa, protegendo-a de qualquer negatividade. Pedimos também que aquelas redes fluidomagnéticas envolvam toda a nossa casa. Agradecendo a essas equipes, pedimos que, se for consentido, essa mesma higienização seja feita em cada um dos nossos lares. E gratos a eles, cumprimentamos ao mentor dirigente dos trabalhos desta noite, a toda a sua equipe. Saudamos o Dr. Bezerra de Menezes e todos os veneráveis que trabalham para o bem em nome do nosso Mestre Jesus. E junto com eles, cumprimentamos a Ismael, o anjo protetor da nossa pátria, pedindo a Ismael que continue velando pelo nosso país. Nós vamos penetrando no seu salão de orações, seu salão dourado, sentindo a sua energia, a sua força, que vai nos envolvendo, nos auxiliando no nosso propósito de servir ao Mestre em benefício do Brasil. E ele nos eleva até a nossa patrona, Maria de Magdala, a doce Castelã, que cuida de todos nós na sua casa, a quem agradecemos a sua alegria, a sua energia amorosa, nos protegendo e nos auxiliando na nossa caminhada para o Mestre Jesus. Pedimos a ela que nos envolva na sua vibração de alegria, para que tenhamos sempre muita alegria no nosso coração e na nossa vida. E ela vai nos levando até a nossa mãe, Maria de Nazaré. Mãe amada, mãe de todas as criaturas, pedimos que nos envolva em seu manto de luz, seu manto de paz, nos aconchegando bem a ela, sentindo que ela vai suavizando os nossos corações, nossos pensamentos, nos auxiliando para que possamos compreender verdadeiramente o que é amar, o que é compreender o nosso próximo. E ela nos leva até Jesus, o nosso Mestre. E espiritualmente, de joelhos diante do Mestre, nós o agradecemos por tudo que dele recebemos, pedindo que nos abençoe, que nos envolva no seu amor, para que possamos sempre
seguir o seu exemplo, os seus ensinamentos, o seu Evangelho. Pedimos também ao Mestre Jesus que leve ao Pai a oração que nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Fico muito feliz em tê-los aqui. Sejam todos muito bem-vindos para essa nossa reunião. Reunião de amor, reunião de paz. Agradeço bastante a presença de todos. Hoje eu gostaria de conversar com você. Meu nome é Alice, para aqueles que não me conhecem, não é? Muitos me conhecem, mas outros não. Eu sou Alice. Muitos de vocês já se inscreveram para fazer o curso básico. E eu queria contar a minha experiência antes de começar a falar sobre a paciência. Quando eu entrei na escola de aprendiz, no curso básico, né? Isso lá pelos idos de 1981, 82, e tudo bem. Aí acabou o curso básico, esse que vai começar agora dia 22 de março, né? E o curso termina no final de junho. Então, quando eu entrei no curso, ele funcionava da mesma maneira. Quando terminou o curso, nós fomos convidados a ingressar na Escola de Aprendizes do Evangelho. E eu resolvi entrar na Escola de Aprendizes do Evangelho. E logo no começo da escola, nós recebemos uma caderneta com anotações e com 3 listas. Uma lista dos vícios que nós devemos deixar de lado, dos defeitos que talvez nós possuímos e das virtudes que nós devemos alcançar. Quando eu olhei a lista dos vícios, eu vi lá cigarro. Falei, esse eu não vou conseguir deixar. Já tentei faz 2 vezes deixar o cigarro de lado e não consegui, esse vai ser difícil. Olhando a lista das virtudes, eu vi lá a paciência. Eu sabia que eu não era muito paciente, não, mas eu pensei comigo, a paciência, essa eu vou vencer logo, o cigarro não. Como eu estava enganada. O cigarro eu consegui deixar antes do prazo estabelecido pela escola, mas a paciência eu continuo trabalhando até hoje. Eu ainda não consegui a paciência plena e tenho quase certeza que não será nessa encarnação que eu vou conseguir essa paciência plena, mas estou lutando para consegui-lo, não é? Bom, eu era assim, eu dirigia, tinha uma direção muito nervosa. Eu ultrapassava, eu buzinava, eu corria para lá, eu corria para cá, e até eu contei para os nossos amigos aqui do grupo que meus filhos me chamavam de Emerson Fittipaldi e diziam assim, era uma aventura andar com a minha mãe no carro. Mas eu tinha que levá-los para a escola, buscar e almoçar, etc, etc, etc. Não justifica. Mas era a razão pela qual eu era tão irritada, impaciente no trânsito, né? Bom, à medida que o tempo foi passando e que eu fui fazendo a escola, eu fui tomando consciência do que seria a paciência, ou do que é a paciência e o que eu deveria fazer para alcançá-la, né? Uma virtude bonita que eu deveria alcançar. E vamos ver, então, o que é a paciência? A palavra paciência vem do latim
paciências, que se escreve, se pronuncia do mesmo modo, só que mudando a grafia. No lugar do C se coloca o T. E que quer dizer emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Então, a paciência é o nosso emocional bem equilibrado, sem que a gente perca a paciência ao longo do tempo. Todos nós já conseguimos isso, com certeza, né? Esse equilíbrio emocional que nos faz ficar calmos todo o tempo, sem perder a paciência. No dicionário, a paciência consiste em suportar os males, os dissabores e incômodos, sem revolta ou queixa. Ter tolerância, que é uma qualidade de quem espera com calma e serenidade aquilo que tarda a chegar, aquilo que demora a chegar. E perseverança em realizar ou continuar um trabalho, apesar das dificuldades. Quando eu li essa definição no dicionário, 3 palavras levantaram a minha atenção. Foram suportar, tolerância e perseverança. Então, a paciência é suportar os males, os dissabores, os incômodos, sem revolta ou queixa. Chega uma doença, de repente, na nossa vida, não é? Vamos aguentar, vamos suportar, sem nos queixarmos, sem reclamar. Tolerância. Esperar com calma e serenidade aquilo que tarda. Quantas vezes nós nos sentimos com problemas financeiros, não é? Dificuldades financeiras, o dinheiro que não chega, o dinheiro que termina antes do mês. A tolerância consiste em ter calma e serenidade, mesmo a paciência consiste em ter calma e serenidade, mesmo nesses momentos mais difíceis da nossa vida. E perseverança. Se eu começo um trabalho, se eu tenho um objetivo, eu vou procurar realizar, continuar o trabalho, apesar das dificuldades que possam aparecer. Então, eu tenho dificuldades, mas eu vou continuar naquele trabalho. Eu tenho um objetivo. Então, eu vou ter perseverança em realizar ou continuar um determinado trabalho e não deixá-lo pela metade, como às vezes nós costumamos fazer, não é mesmo? A característica do paciente, e eu estou retomando a ideia, é de que ninguém que não perde a calma ou suporta algo sem reclamar. Não perde a calma ou suporta algo sem reclamar. É uma virtude que faz suportar algo, sempre sem perder a calma, que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, uma tristeza, uma ação maldosa e que, por tudo, tem resignação. Então, procura sempre aceitar aquilo que está acontecendo sem queixas e sem reclamações. É um longo caminho, minha gente, não é simplesinho, não. É algo que demoramos a conquistar, né? Paciência é a capacidade de manter a calma diante das decepções, adversidades ou angústias. Então, quando nós nos sentimos angustiados nessa situação de ficar dentro de casa, de ter que sair o mínimo possível, não é? Quando a gente vê tantas pessoas morrendo ao nosso redor, quantas sem tratamento, né? São sentimentos angustiosos que nos envolvem. Vamos procurar, nesses momentos, manter a nossa calma e vibrar por essas pessoas, né? Algumas pessoas são mais pacientes do que outras, né? E nós também, nos nossos relacionamentos, nós somos mais pacientes com algumas pessoas
e mais impacientes com outras pessoas. Às vezes, nós somos impacientes com aquelas pessoas que nós não gostamos muito, não é verdade? Aí tudo que ela faz está errado, não está certo, e nós nos impacientamos com elas. Mas outras vezes, nós somos impacientes com aquelas pessoas que são mais próximas de nós e que nós amamos, que nós gostamos daquelas pessoas. Só que nós temos um defeito. Eu estou falando de mim, pessoal. Nós temos um defeito. Nós queremos que elas sejam perfeitas, que elas façam tudo muito bem feito em todos os momentos. E quando elas não agem dessa forma, nós nos impacientamos com elas, não é? Há um videozinho que está no YouTube, está no WhatsApp, não é? Do Divaldo, eu acho que quase todos já viram, do Divaldo Pereira. Ele fala: sejam pacientes durante estes momentos de pandemia. Usem máscara, mantenham o distanciamento social, só saiam quando for realmente necessário, porque senão vocês podem se tornar pacientes nos hospitais. E todos nós somos pacientes, né? Somos pacientes do médico, do oftalmologista, do odontologista, da enfermeira, da curadora. Nós somos pacientes dessas pessoas. E mesmo assim, recebendo cuidados dessas pessoas, recebendo orientações, recebendo medicamentos, muitas vezes nós temos duas formas de agir. Uma é acatar, aceitar, aproveitar aquilo que nos é ensinado, que nos é dado, com os nossos médicos, com os profissionais da saúde, e outras vezes nos revoltamos. Achamos que eles são exigentes, que eles querem muito de nós. Então, mesmo em situações onde nós temos necessidade de ser pacientes, nós nem sempre somos pacientes. Na nossa sociedade, em geral, é difícil ser paciente. Tudo que nós devemos fazer, nós temos que fazer correndo. É uma sociedade onde exige que nós corramos, tenhamos pressa, porque nós temos horários, nós temos prazos a cumprir, nós temos trabalhos para entregar, nós entramos no trânsito, o trânsito é engarrafado, a rua está completamente parada, e nós vamos nos impacientando. Então, a sociedade, em geral, né, propicia essa impaciência dentro de nós. A sociedade que nós vivemos hoje, ela já foi uma sociedade mais calma, mais paciente. Não é do meu tempo, mas ela já foi, né? Dizem os historiadores. Nós perdemos a hora, nós comemos correndo, isso quando a gente come, quando a gente tem horário de refeições, porque muitas vezes nem isso é permitido, não é? Dado a afobação que nós vivemos, as coisas que nós temos que fazer. E, lógico, nós, impacientes, acabamos brigando por bobagem, discutindo, e às vezes nós criamos inimizade dentro do nosso lar, na nossa família, no trabalho e até nos grupos cristãos, pela nossa impaciência. E isso é muito grave, devemos tomar bastante cuidado com isso. Então, esses são problemas que a própria sociedade cria, que nos leva a ser mais impacientes. Mas há aqueles problemas pessoais. O que está por detrás da nossa impaciência? Muitas vezes é o nosso personalismo e o nosso perfeccionismo. Nós achamos que sabemos como as coisas devem ser feitas. Nós achamos que nós fazemos sempre da melhor maneira e queremos que os outros façam do jeito que nós queremos, no horário que nós pretendemos. E isso mostra
o quanto nós acabamos desrespeitando as outras pessoas com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de pensar. E por trás, então, da nossa impaciência, existe o perfeccionismo, o personalismo, muitas vezes existe o orgulho, muitas vezes existe a vaidade, existem outros defeitos que estão por detrás da nossa impaciência. Mas como modificar essa situação, né? Como trabalhar a paciência dentro de nós? Eu acho que esse é o objetivo de cada um de nós, é o que nós queremos, ser um pouco melhores a cada dia. Eu acho que a primeira coisa é tomando consciência de que nós somos impacientes. Aqueles que já venceram a paciência, parabéns. Eu que ainda estou lutando pela minha, tenho que cada dia mais tomar consciência da minha impaciência e o porquê da minha impaciência, não é? Em que situações a minha impaciência se manifesta? O que eu posso fazer para manter a calma? Primeira coisa que me veio à mente para manter a calma é respirar. Quando algo está acontecendo e eu vou ficando impaciente, eu começo a respirar. Mas a respirar de verdade, prestando atenção na minha respiração, inspirando, segurando, soltando o ar. A inspiração é um ótimo remédio para acalmar o nosso corpo físico, para acalmar as nossas dores, para acalmar as nossas dificuldades. Então, inspirar, relaxar, inspirar, soltar o ar. Isso nos ajuda a acalmar o nosso corpo e o nosso espírito, né? E, sobretudo, ter consciência de que vencer a impaciência é um processo longo. Nós não nos tornamos pacientes de um dia para o outro, de um mês para o outro, ou de um ano para o outro. Vejam bem, eu terminei a escola de aprendizes em 1985. Mas vejam quantos anos, muitos de vocês nem tinham nascido ainda nessa época, não é verdade? Alguns jovens que estão aí nem teriam nascido. E nunca saí da escola, porque eu comecei logo a trabalhar na escola. Então, quem trabalha na escola fica sempre muito atento à questão dos defeitos e das virtudes. E eu continuo trabalhando. Eu já não sou aquela pessoa impaciente no trânsito. Esse eu mudei bastante. Eu já mudei bastante com muitas pessoas, em muitas situações, em muitos momentos. Mas há momentos em que eu sou impaciente ainda e eu tenho que continuar a trabalhar isso. Então, é um processo longo, demorado, de uma encarnação ou até de várias encarnações. E lembrar sempre que a sabedoria é a grande amiga da paciência. Vamos ter sabedoria, vamos ter conhecimento para podermos vencer a nossa impaciência. Podemos modificar, sim, podemos modificar. É só trabalharmos a nossa calma, serenidade, procurar não ter reações violentas, ter brandura, aceitação, tranquilidade. No Evangelho, segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem, no capítulo sobre as bem-aventuranças: sede pacientes, meus irmãos. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, o enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, como decorrência, muito mais meritória: a de perdoar
aos que Deus situou em nosso caminho para serem instrumento do nosso sofrimento e para nos experimentarem a paciência. Vejam bem o que os Espíritos nos falam, não é? A paciência é uma forma de caridade. E há várias formas de caridade. Ele fala que a mais fácil é dar uma esmola. Essa é a mais fácil. E a mais penosa, a mais difícil, é a paciência. Mas, como resultado, ela é a mais meritória, é a que tem mais mérito, é a que nós podemos ganhar bastante se nós conseguimos trabalhar a paciência. Porque ele fala ter paciência com aqueles seres, com aquelas pessoas que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrimento. Eu mudaria aqui o sofrimento pelas nossas experiências, não é? Pelos nossos desafios, e para nos experimentarem a paciência. Então, paciência, paciência, paciência. Pedro, na sua carta, na segunda carta, ele nos diz assim, ele está falando sobre o amor, e ele fala que nós devemos ter a ciência, o conhecimento, mas, além da ciência, nós devemos ter a temperança, ou a moderação. Além da moderação, nós devemos ter a paciência. E a paciência nos leva a ter a piedade e o amor que precisamos ter. Então, ele vai graduando, não é? Do conhecimento à moderação, da moderação à paciência e da paciência até o amor. E nós poderíamos ficar aqui a noite toda citando vários versículos, várias passagens, tanto do Novo Testamento quanto dos Evangelhos, de livros espíritas, de livros espiritualistas que falam sobre a paciência. Mas eu escolhi um trechinho aqui, menor, senão nós vamos ficar a noite toda. Aqui vocês vão dormir na minha frente, né? Eu escolhi um trechinho do livro do Hamed, que se chama Os Prazeres da Alma, né? Os Prazeres da Alma. E nessa lição, ele nos pede que observemos o paciente trabalho dos operários celestes na formação do nosso planeta, que durou mais de 5 bilhões de anos. Então, os operários celestes, para formar o nosso planeta, demoraram mais de 5 bilhões de anos. Cada etapa, pacientemente cuidada, foi dando lugar a outra etapa, até nós termos o mundo, ou o universo, como nós. Ele está falando só do nosso planeta, porque o universo demorou muito mais, né? Para nós termos o nosso planeta como nós temos hoje. E como nós precisamos cuidar desse planeta, né? Já que demoraram tantos anos, bilhões de anos para construí-lo, né? E ele nos pede, então, que tenhamos a mesma paciência na nossa vida. Que sejamos pacientes na nossa vida, nos nossos afazeres, naquilo que nós temos que cumprir, nas nossas tarefas espirituais. Como trabalhar a paciência, né? Persistir sempre numa atividade com constância e perseverança. Equilibrar e realizar tarefas com silêncio, quietamente, sem impetuosidade, sem afobação, tenho que terminar logo. Não, vamos fazer as coisas com mais calma, com mais tranquilidade. E suportar com calma aquilo que nos acontece. Mas paciência não é passividade. Paciência não é estagnação. Paciência não é ociosidade ou é paralisação. Paciência é ação. E Emmanuel, eu peço licença para vocês para ler esse trecho de Emmanuel, que se encontra no livro Palavras da Vida Eterna, e será o nosso encerramento. O nome da lição é Paciência em Estudo. E ele começa assim: é na vossa paciência
que ganhareis as vossas almas. Jesus, em Lucas 2,19. Todos necessitamos de paciência uns para com os outros, mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência na sua função educativa. Então, a paciência deve ser educada, e nós devemos estudar essa função educativa da paciência. E ele começa: paciência é serenidade, é calma. Porém, não é aprovação ao desequilíbrio. Se nós estamos lidando com pessoas que estão desequilibradas, nós não temos que aprovar esse desequilíbrio em nome da paciência. Nós devemos agir. Nós podemos falar uma palavra, um gesto que acalme aquela pessoa, que auxilia a se reequilibrar. Às vezes, nem isso é possível, porque a pessoa está completamente desequilibrada. Então, o que nós podemos fazer? É vibrar por aquela pessoa, é imaginar que do nosso coração sai uma luz azul ou rosa, bem suave, que chega até o coração daquela outra pessoa, toca o seu coração para que ela se acalme, para que ela se reequilibre. E ele continua: paciência é compreensão, é entendimento, mas, no entanto, não é passaporte ao abuso. Então, nós devemos ser pacientes, mas nós não podemos deixar que outras pessoas abusem de nós. Nós temos um determinado limite, e esses limites devem ser respeitados pelas outras pessoas. É sempre bom que nós imponhamos, nós digamos ao outro quais são os nossos limites, porque ele nos diz aqui que a paciência não é passaporte ao abuso do outro em relação a nós. Então, vamos prestar bem atenção a isso, não é? Eu gostei muito dessa lição. A paciência é harmonização, ajuste. Todavia, não é apoio à delinquência. Então, pela paciência, nós devemos tentar harmonizar, ajustar uma pessoa, ajustar uma determinada situação, mas não apoiar a delinquência. Devemos nos guardar da delinquência, né? Não apoiar. Isso também é muito importante. Então, não apoiar o desequilíbrio, não apoiar o abuso, não apoiar a delinquência. E ele, por último, fala: é tolerância, é brandura. Entretanto, não é conestação com o erro deliberado. Isto é, a paciência é tolerância, é brandura, mas nós não devemos ser coniventes com o erro deliberado. Se nós estamos vendo que aquela pessoa está cometendo erros deliberadamente, nós não devemos ser coniventes com ela. Devemos alertá-la, devemos ter uma palavra. Paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo, sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Então, ser paciente é ter a capacidade de verificar uma dificuldade, um desacerto no nosso cotidiano e buscar solução ou a transposição desse obstáculo, mas sem toques de alarde, sem alardear. Você tem que ser paciente, e você já perdeu a paciência gritando com o outro, você tem que ser paciente, né? E sem farpas de irritação. E, para terminar, ele diz o seguinte: em todos os aspectos da paciência, recordemos Jesus. O Mestre foi no mundo o paradigma da semelhante virtude, mas não foi conformista. Nunca se apassivou diante do mal, conquanto lhe suportasse as manifestações, diligenciando meios de tudo renovar para o bem. Então, ele era paciente, mas não conformista.
e não se apassivava diante do mal, mas tentava mudar aquela situação, diligenciando meios de tudo renovar para o bem. E em lembrando a sinceridade e a franqueza que nos será lícito, não nos será lícito esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar, depois da morte, ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado. Então, mesmo depois da morte, Jesus ressuscitou e foi ao convívio daquelas pessoas, daqueles discípulos que, por medo, o haviam abandonado no momento da crucificação. E Emmanuel, então, termina. Ainda assim, é forçoso reconhecer que Jesus se materializou perante os discípulos, que, em maioria, podiam ser iletrados e medrosos, mas suficientemente sinceros para continuar-lhes a obra libertadora. E não se apresentou diante dos fariseus, altamente intelectualizados e profundos conhecedores das revelações divinas, mas habitualmente atolados em conveniências e preconceitos, e por isso mesmo capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação. Então, Jesus é o nosso modelo de paciência, né? Mas vejam que ele escolheu os discípulos que eram medrosos, que eram tímidos, que eram iletrados, mas não escolheu os sábios fariseus, que tinham um grande conhecimento da lei, para se apresentar a eles, porque eles, até pelo próprio conhecimento que tinham, podiam causar perturbações e esconder a verdade. Então, eu quero terminar só lembrando que, se nós somos pacientes, quando estamos nas mãos dos nossos médicos, né? Daqueles que cuidam da saúde, nós podemos nos colocar nas mãos do médico dos médicos, que é Jesus. Jesus é o médico dos médicos. E enquanto estivermos trabalhando a nossa paciência ou outras dificuldades que ainda temos, peçamos a Jesus, o Mestre, que nos auxilie para vencermos as nossas dificuldades, que Ele seja o nosso médico, nos inspirando o remédio que nós precisamos para vencer, porque esse é o objetivo da nossa encarnação. Vencermos as nossas dificuldades e sairmos vitoriosos ao fim dela. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua luz, no seu amor. Nós vamos passar agora as nossas vibrações. Eu peço nesse momento que todos se acalmem bem, elevem bem o seu pensamento, porque neste momento todo o plano espiritual presente nesta reunião vai auxiliar a cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que nós mais precisamos. Então, respirando novamente, com calma, com tranquilidade, ligados bem aos nossos mentores individuais, nós vamos doando tudo aquilo que nós temos de bom e de melhor dentro de nós. Nosso amor, nossa alegria, nossa esperança. Vamos doando saúde para todos aqueles que estão sofrendo em todos os cantos e recantos do nosso planeta. Vamos imaginando a Terra iluminada com uma luz azul suave, e essa luz vai levando a paz, a esperança, a saúde, a alegria, o amor a cada coração humano. Vibremos também pela nossa pátria, pelos nossos governantes, por todos os nossos políticos, e vibremos para que o Brasil possa ser um dia a pátria do Evangelho. Vamos vibrando por todas as religiões, pelas filosofias, por todos aqueles que buscam e praticam o bem. Vamos vibrando especialmente
pela fraternidade dos discípulos de Jesus, dos dois planos, e pela nossa casa de trabalho, o Grupo Socorrista de Castelã, por todos os seus trabalhadores, por todos os seus assistidos, pela Escola de Aprendizes do Evangelho, pela urna de vibrações, pela Câmara de Passes. Vamos expandindo as nossas vibrações, fazendo aquela ponte luminosa até a Poi, envolvendo essa casa irmã em muita luz, muita força, para que eles possam cumprir a tarefa que têm pela frente. Envolvendo assim seus trabalhadores, aprendizes e familiares. Vibremos por todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, pelos lares da terra, para que haja paz, harmonia em cada lar. E pedindo licença, vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares e por nós mesmos, para que tenhamos fé, coragem e esperança para vencer a jornada que temos pela frente. E agradecidos por tudo aquilo que somos e por tudo aquilo que recebemos, nós pedimos a Jesus que leve até o Pai a nossa prece de gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E que a paz do Mestre envolva todos os lares, levando harmonia, paz e muito amor. Uma boa noite a todos e obrigada pela atenção. Tchau para todos. Um beijo para todos.